Seja bem-vindo a mais uma história no canal Que História. Curiosidades da Bíblia. A Arca de Noé. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a história do dilúvio, onde Deus, vendo a humanidade corrompida, decide inundar a terra, purificando de toda maldade e salvando apenas Noé e sua família. Em várias culturas também existe a história de um grande dilúvio, que é resultado da ira dos deuses contra os seres humanos. Na mitologia hindu, o deus Vinushi adverte o primeiro homem, Manu, sobre um dilúvio que ocorreria na terra, aconselhando a construir um barco gigante para salvar sua família. Já na mitologia grega, em Timeu de Platão, Timeu diz que por causa da corrida pelo bronze, os seres humanos vinham fazendo guerras constantes, o que despertou a ira de Zeus, que decide punir a humanidade com um dilúvio. O titã Prometeu, sabendo da vontade de Zeus, avisa Deucalião, aconselha a construir um barco grande para ficar a salvo. Depois de alguns dias, a água começou a recuar e o barco parou no Monte Parnaso. A Bíblia diz que Noé era filho de Lameque e que era temente a Deus. Também diz que Noé tinha 500 anos quando foi avisado sobre o dilúvio. Em Gênesis 6:10 diz que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Em Gênesis 6:14, Deus manda Noé construir a arca. Quando Noé tinha 600 anos, Deus derrama sobre a terra o dilúvio. Em Gênesis 9:29, diz que Noé viveu 950 anos sobre a terra. Em Gênesis 6:5 diz: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra, e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre somente para o mal. Já em Gênesis 6, do verso 11 ao 13, diz: ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei juntamente com a terra. O povo não dava crédito à pregação de Noé, talvez porque ainda não havia chovido na terra. Veja o que diz Gênesis 2, verso 5 ao verso 6. Ainda não tinha brotado nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e também não havia homem para cultivar o solo. Todavia, brotava a água da terra e irrigava toda a superfície do solo. Para que tenhamos noção do trabalho de Noé e da grandeza de Deus, vejamos as dimensões da arca em Gênesis 16, verso 15, quando diz: faça-o com 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. A arca foi construída há mais de 3.000 anos antes de Cristo, tendo 135 metros de comprimento. Já a caravela de Pedro Álvares Cabral, construída em 1400 d.C., tinha 30 metros de comprimento. A caravela Clipper, construída em 1500 d.C., tinha 65 metros de comprimento. Já o navio britânico Great Western, construído em 1854, tinha 211 metros de comprimento. O homem só conseguiu construir um navio maior que a arca apenas 166 anos atrás. Daí você vê o quão complexo e magnífico foi a construção da arca. Noé se capacita para construir a arca. Noé pensa em cada detalhe, cada cálculo, cada medida, espessura, o corte, as camadas, enfim, ele pensou em tudo. A capacitação de Noé veio através de vários anos, entre erros e acertos. Uma das curiosidades da Bíblia é descobrir como Noé conseguiu comportar animais tão grandes e pesados dentro da arca. Em Gênesis 6:19 diz: faça entrar na arca um casal de cada um dos seres vivos, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Uma das teorias diz que Noé não teria colocado animais adultos na arca, mas sim filhotes, fazendo assim com que ele tivesse espaço suficiente para comportar os animais e ainda assim colocar alimentos para a provisão destes.
tempo que Noé levou para construir a arca, teremos que levar em consideração alguns fatores como a idade que Noé tinha quando Deus o chama, a idade que ele tinha quando dá início ao dilúvio e a idade que seu filho Sem tinha quando gerou seu neto. Em Gênesis 5:32 diz que Noé tinha 500 anos quando Deus o chama. Já em Gênesis 7, verso 11, diz que Noé tinha 600 anos quando tem início ao dilúvio. Em Gênesis 11:10 diz que Sem, filho de Noé, tinha 100 anos quando gerou seu primeiro filho, ou seja, 2 anos após o dilúvio. Vejamos o cálculo a seguir. Noé era da idade de 600 anos quando Deus envia o dilúvio. Seu neto nasce 2 anos depois, quando seu filho Sem tinha 100 anos de idade. Logo, Noé teria gerado Sem aos 502 anos de idade. Se Sem gerou seu filho 2 anos após o dilúvio, Sem teria a idade de 98 anos quando o dilúvio ocorreu. Então, somando a idade que Noé tinha quando gerou Sem, mais a idade que Sem tinha quando ocorreu o dilúvio, Noé teria 600 anos, a data exata que Deus inunda a terra. Sendo assim, o tempo de construção da arca seria de 98 anos. Espero que você tenha gostado dessa história. Então, se inscreva no canal, ative o sininho e dê o seu like. Nos vemos na próxima história.